Irmão, pode acreditar, sua bênção vai chegar e você vai poder louvar. Deus é fiel. Deus já decretou, também já assinou, Ele já carimbou o seu papel. Está escrito assim, é tempo de bênção pra você. Ele já confirmou, Ele já registrou, decreto irrevogável, não volta atrás. Os teus acusadores já não existem mais. Se foi Deus quem falou, está decretado, meu irmão. Receba a sua vitória. Irmão, pode acreditar, sua bênção vai chegar e você vai poder louvar. Deus é fiel. Irmão, pode acreditar, sua bênção vai chegar e você vai poder louvar. Deus é fiel. e 52. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Levando a palavra de Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. O dia que
que para o servo cessará todo sofrimento. Ao povo escolhido que tanto tempo espera, espantará o mundo, mexendo com o planeta Terra. Onde estiver o servo, ele subirá. Em casa, no trabalho, também ele subirá. O crente que é fiel a Deus aqui não vai ficar. A multidão dos santos o meu Deus carregará. O impacto que a terra terá com este sumiço, a humanidade toda entrará neste serviço, buscando explicação aonde estão crentes ungidos, que desapareceram sem deixar nenhum vestígio. Trabalho também ele subirá. O crente que é fiel a Deus aqui não vai ficar. A multidão dos santos o meu Deus carregará. O impacto que a terra terá com este sumiço, a humanidade toda entrará neste serviço, buscando explicação aonde estão crentes ungidos, que desapareceram sem deixar nenhum vestígio. A igreja subiu. Rede Popular de Rádio e TV, agora no município de Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. A esse Deus maravilhoso, a Ele sim toda a honra e toda a glória, porque Ele sabe o dia do arrebatamento. A palavra do Senhor, ela nos prepara, ela nos avisa, ela vai nos advertindo que esse grande dia Ele vai chegar. Eu e você e o próprio Filho de Deus não sabe a data certa. Mas por isso é que esse Deus maravilhoso, em nome do teu Filho amado Jesus, a cada dia vem nos falando, a cada dia vem nos evangelizando, a cada dia vem pedindo, solicitando que nós nos arrependemos, para que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Esse grande dia pode ser hoje. Esse grande dia pode ser daqui a 5 segundos. Porque a minha vida e a sua vida não está no poder do homem.
mas está no poder daquele que através de um sopro ele deu vida a um homem. Através exatamente da morte do teu filho amado Jesus, ele também deu vida para que as pessoas possam ter vida e a mudança. Porque Jesus realmente morreu, Jesus realmente ressuscitou, Jesus realmente, antes de ser elevado ao céu, ele ainda andou nesta terra. Andou para testificar aos seus discípulos de que ele ia para o Pai, de que ele ia preparar uma morada para mim e para você. Mas eu falo para mim e para você, se nós estivermos alinhados, se nós estivermos arrependidos, se nós estivermos voltado para a sua glória. Ele vai voltar, porque ele falou que vai voltar. Iria para o Pai e iria voltar. Mas após os seus próprios discípulos querendo indagar, querendo saber o dia dessa volta, o dia desse arrebatamento, o Senhor simplesmente falou: eu não sei, só o Pai é que sabe. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a você que está no município de Serra, exatamente de norte a sul, de leste a oeste, a você que está nos ouvindo em outras cidades exatamente do Brasil, você que está em Goiânia, a você que está em São Paulo, que Deus possa abençoar a vida de todos que nos ouvem, a você que está em Vila Velha, você que está em Cariacica, a você que está num ponto de ônibus, até mesmo ouvindo uma caixa de som por uma rádio que está retransmitindo o programa Falando de Jesus, ou até mesmo você possa estar numa praça onde possa ter uma caixa de som. Mesmo assim, se você estiver num local desse que não esteja uma caixa de som, mas de repente você esteja num local que você está acessando as redes sociais. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, fique à vontade, porque a palavra do Senhor vai ser ministrada para mim e para você daqui a alguns segundos, para que nós possamos aprender um pouco mais desse Jesus maravilhoso que não veio só à terra para curar, não veio só à terra para libertar, não veio só à terra só para agradar multidões, mas veio também com um grande objetivo de trazer libertação espiritual, oferecendo a salvação eterna, falando para mim e para você que nós precisamos estar preparados para ter essa morada, para ter esse passaporte, para ter esse direito. Agora no município de Serra são exatamente 18 horas e 2 minutinhos. Vamos à oração e a chamada do mensageiro. 6:02. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Prezados ouvintes, amados irmãos em Cristo Jesus, desde já queremos agradecer ao nosso Deus Pai, Criador, pela oportunidade que Ele tem nos concedido, pelo ministério da palavra que Ele tem nos dispensado por dom para estarmos aqui dando continuidade ao ID, levando, transmitindo a sua palavra aos amados ouvintes,
aos queridos irmãos em Cristo Jesus, que uma vez tem sido chamado pela infinita bondade de Deus e pela prova do verdadeiro amor que o Senhor tem nos concedido através da morte, o sacrifício que teu Filho fizeste no madeiro por nós. Portanto, prezados ouvintes e amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz e a graça e a misericórdia de nosso Deus possa atingir todos os corações que estão ouvindo, estão ao alcance dessas vozes, para que Deus possa abundar cada vez mais e confortar os vossos corações, corroborar com a palavra de Deus, porque a palavra ela é vida e vida com abundância. Portanto, prezados ouvintes e amados irmãos em Cristo Jesus, eu gostaria de estar aqui em primeiro lugar agradecendo a Deus por essa grandiosa oportunidade que muitas das vezes muitos não estão tendo de transmitir esta mensagem, pois a palavra ela pode estar chegando até você, ela pode estar te libertando, pode estar lhe conscientizando do caminho da verdade e a vida que nos conduz à salvação, que é Jesus Cristo. E neste momento, você que está aí no seu lar, você que está no seu trabalho, você que está aí no seu descanso, que está dispensando um pouco do seu tempo para estarmos juntos, nós daqui, você daí, fazendo este programa, porque sem ouvinte não há programa, sem ouvinte não há quem pregue, e como pregarão se não tem quem ouve? E você faz parte desse programa, através do momento em que você está aí dispensando o seu tempo, dando alguns minutos da vossa atenção, dando ouvido à palavra de Deus. Pois está escrito em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes, amados irmãos, o homem, dá ouvido a tantas outras coisas e muito pouco se ouça falar da palavra de Deus. Palavra genuína, uma palavra que liberta, uma palavra que conscientiza o homem da vida eterna, uma palavra que leva o homem a tomar conhecimento que Deus enviou o seu único Filho, morreu na cruz, derramando o seu sangue santo para nos purificar de todo o pecado. E aqui nesse exato momento, gostaria de estar dando início à pregação desta noite, após uma mensagem de incentivo, de estímulo, de conscientização, que nada façamos sem a permissão de Deus. Se aqui eu estou neste momento, para juntamente com vocês que estão aí do outro lado, é porque Deus tem nos permitido para estarmos aqui transmitindo a sua palavra. É que Deus também tem despertado interesse da vossa parte para estar aí ouvindo do outro lado. E assim, prezados ouvintes, amados irmãos em Cristo Jesus, em todos os bairros e comunidades daqui da Grande Serra, que vocês possam ouvir atentamente, pois nesta noite Deus nos concede a oportunidade de falar sobre dois conceitos, lei e graça. Lei, aquele período que Deus estabeleceu para o povo de Israel, através do ministério de Moisés, que durou até Jesus Cristo. Graça, a salvação dada sem merecer. Graça é uma dádiva imerecida, através de Jesus Cristo, teu único Filho. Deus enviando o seu Filho para morrer por nós, uma vez que Deus já havia olhado de cima e embaixo e não viu um justo sequer. A Escritura diz que Deus olhou de cima e embaixo e não viu um justo sequer. Mas como o amor de Deus, ele é infinito. O amor de Deus, ele atinge a todos os corações. Porque Deus é justiça, mas também Deus é amor. E ele está dando tempo ao tempo para que os seus remanescentes se manifestem e faça a disseminação, que faça a propagação, que leva a divulgação desta palavra a todos aqueles que estão necessitando. E aqui estamos para falar desses dois conceitos que teve grandes repercussão na vida do homem. Sabemos que Deus fez o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e fez-lhe uma adjuntora, e colocou eles no melhor lugar que Deus havia feito. Deus fez um paraíso, Deus fez um jardim, um local tão precioso, aonde o homem tinha ampla liberdade de estar participando de tudo, mas menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a sua desobediência te levou a Deus agir com justiça. O nosso Deus agiu com justiça concernente ao erro que Adão e Eva cometeu,
destituindo-os da glória de Deus, e ali eles foram para fora do jardim, para fora do Éden, aonde os anjos desceu com a espada flamejante, ali administrava as coisas preciosas do nosso Deus, pois o homem, estando em pecado, não tinha mais acesso às coisas sagradas de Deus. Assim somos nós. Só teremos o direito de voltar a ter comunhão com nosso Deus através do reconhecimento da morte e sacrifício do seu Filho, através do dom do Espírito Santo que Ele nos concede, quando nós damos crédito e nos rendemos a Ele e nos entregamos a Ele de corpo e alma, para que Deus possa trabalhar em nossa vida. Pois já está escrito que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E assim, prezados ouvintes e amados irmãos em Cristo Jesus, se faz necessário nós darmos lugar ao Espírito Santo, nós darmos lugar ao nosso Deus Criador, o seu Filho Jesus Cristo agindo em nossa vida, para que nós tenhamos o direito a participar das coisas santas do Senhor, porque o homem pecador, ele está ausente da presença de Deus, pois está escrito nas cartas do Evangelho de João, que o Deus não ouve a pecador, mas todos quanto for temente a Deus, a esse Ele ouve. Portanto, prezados ouvintes, amados irmãos em Cristo Jesus, somos todos iguais. O que nos difere é a presença de Deus na vida dos teus servos, onde nós precisamos saber, tomar conhecimento desta salvação que uma vez o Senhor nos concedeu por graça. E nesta noite gostaria de estar passando para os amados irmãos e aprendendo também de Deus, pois está escrito que se o obreiro de Deus persistir em ler e ensinar até que o Senhor venha, tanto salvará a ti como aqueles que te ouvem. Assim o mestre permitiu que o apóstolo Paulo escrevesse ao irmão Tiago e deu esta mensagem para ele. Esta mensagem desta noite tanto ensina aos ouvintes, como também ensina ao que prega, porque Deus, é Ele que é o dono da sabedoria. Somos apenas vasos usados pelo Senhor para transmitir a sua palavra, uma vez que Ele a tem nos confiado através do ministério concedido por dom. Portanto, prezados ouvintes, você que está aí do outro lado, preste bem atenção. Lei e graça, dois concertos diferentes um do outro. Um durou até Cristo, o outro após Cristo e eternamente. Portanto, prezados ouvintes, quem não sabe diferir lei e graça, muitas das vezes confunde o que está escrito na lei e que já foi cumprido e transforma em ensinamento agora no período da graça, isto é, durante e após a vida e a morte de Jesus Cristo. Portanto, prezados ouvintes, é de suma importância nós conhecermos esses dois períodos, pois sabemos que o mundo ele está abarrotado de religiões, e as religiões cada um pregando um ministério diferente, cada uma pregando uma doutrina diferente. Porventura estáis Cristo dividido? Porventura Cristo nasceu na cruz para nos unir e nos transformar em uma só igreja, uma só família, um só corpo, e Cristo sendo o cabeça desse corpo? 1 Coríntios 12, 12, Efésios 1, 22, 23, Colossenses 1, 17, 18. Portanto, prezados ouvintes, a obra da unificação do corpo de Cristo custou sangue derramado lá na cruz. Nós não merecemos nada, foi pelo seu infinito amor, foi pela sua infinita bondade, que sem acepção de pessoas, Ele tem usado para conosco e derramado essas bênçãos em nossos corações. Portanto, amados, gostaria de fazer a leitura desse estudo bíblico, onde nós iremos aprender algo de suma importância para diferir qual a diferença entre as duas fases da vida do homem com a presença de Deus. Sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, e fez um concerto com ele, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, menos da ciência do bem e do mal, se comerdes dela, morrerás. Então Deus determinou para o homem que, se ele
usasse da ampla liberdade que o Senhor lhes tinha concedido e fosse obediente ao seu primeiro concerto, aquele homem não teria pecado. Mas para isso ele teria que obedecer ao seu Criador, porque ele era um ser criado. A ele foi concedido todo o domínio sobre todas as coisas criadas, mas sobre o Criador ninguém teria domínio. Só o Criador tem um domínio supremo a tudo que é criado. E ali o homem desobediente, Deus o destituiu da glória. E ali os anjos querubins desceu para administrar aquele local precioso, aquele Éden, o paraíso. Aquele paraíso que você, que eu, que nós, servos de Deus, que já entendemos que o plano de Deus é nos dar este paraíso para viver eternamente na presença do Senhor. Mas ele está reservado para aqueles que são obedientes, para aqueles que temem ao Senhor e guardam a sua palavra. Gênesis 2, 16, 17. Ele foi enganado e comeu do fruto e morreu. Então Adão, espiritualmente, ele morreu. Ele estava agora distante da presença de Deus. Ele recebeu, segundo a sua desobediência, sua devida punição. Mas por quê? Porque Deus é de misericórdia. Deus é bondoso, mas também é justiceiro. Segundo a sua consciência, a consciência de Adão, mas a sua consciência se contaminou. Então Adão, ele agora foi viver com a sua consciência contaminada. Gênesis 6, 1 e 3. E Deus decidiu que ia destruir o mundo com o dilúvio, mas poupou a Noé e a sua família, homem que mantinha uma pura consciência. Gênesis 6, 13 a 22. Observe bem que aquele homem que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança, e que tinha uma perfeita comunhão com seu Criador, a sua desobediência levou a Deus a agir com justiça, levou a Deus a agir com a reta justiça em retribuição à sua desobediência. Portanto, amados ouvintes, é de suma importância que nós reconhecemos que Deus, só Deus é Deus, que Ele tem poupado, Ele tem nos poupado de muitos livramentos, Ele tem nos poupado do inferno, da condenação e do juízo, mas também determinou um limite para nós. Não adianta nós querermos servir a Deus, fazendo as vontades do homem, andando segundo a sua própria consciência, fazendo o que seus corações desejam e proferindo o nome do Senhor. Depois do dilúvio, Deus abençoou a Noé e seus filhos, dizendo que se multiplicasse e enchesse a terra. Gênesis 9, 1. Então agora Deus faz um novo concerto com Noé e disse para Noé que ele deveria fazer aquela arca, que ele deveria anunciar ao povo que Deus determinou que ele ia destruir a humanidade aqui na terra com água. Mas todos aqueles que observassem os seus mandamentos e guardassem em seus corações e acreditassem na palavra daquele grande pregoeiro que foi Noé, salvaria. Mas não foi assim que aconteceu. A incredulidade tomou de conta dos corações. A falsa crença tomou de conta dos corações. As falsas adorações levou o povo a não acreditar naquele simples homem. Aquele homem que trabalhou ali com madeira, trabalhou como marceneiro juntamente com sua família e preparou uma grande arca. Aquele homem Noé não preparou aquela arca com suas próprias forças, com seus próprios potenciais, mas com a presença de Deus, com a permissão de Deus. Aquele homem fez algo que para a população era impossível, mas fez, porque Deus estava com ele, Deus foi com ele, e o resultado foi notório. Depois do dilúvio, Deus abençoou a Noé e sua família, dizendo que se multiplicasse e enchesse a terra. Gênesis 9, 1. Até então, os homens falavam a mesma língua. Os homens não tinham idiomas diferentes, falavam a mesma língua e viviam no governo ou seja, de Nimrod, considerado um grande caçador diante de Deus. Gênesis 10, 9. Então ali da descendência de Noé surgiu um perito caçador, um especialista, um homem muito inteligente por nome Nimrod, e ele tinha domínio, ele tinha um governo sobre a geração de Noé. E por isso o povo estava na sua direção.
O que Nirode dissesse, eles estavam ali prontos para obedecer, para seguir, porque era um homem que tinha grande capacidade. Deus tinha dado a ele capacidade, inteligência, de domínio, de liderança sobre o povo de Deus, que agora havia descendido de Noé. E assim foi, prezados ouvintes, que juntos com os outros homens que estavam debaixo do seu comando, procuraram contradizer o mandamento de Deus dado a Noé. Portanto, Deus disse a Noé: multiplicai e espalhai na terra. E agora vamos ver aqui o que Nirode tentou fazer para desconsiderar o que Deus havia determinado para o seu pai Noé, do qual foi o responsável pela geração pós o dilúvio. E Deus disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. Gênesis 9:1. Mas por que, prezados ouvintes e amados irmãos, se foi necessário tomar conhecimento dessa grandiosa obra que Deus fez? É que muitas pessoas, para acreditar que Deus existe, é preciso que Deus manifestasse com as suas grandiosas obras, porque Deus é Espírito, e que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. Para que o homem conheça que Deus existe, Deus fez grandes sinais, grandes prodígios, para que muitos que viessem a dar crédito, viessem a se salvar, assim como foi Noé e sua família. E aqui está escrito. Então Nirode, um perito caçador daquela época, construindo uma cidade e nela uma torre, dizendo ele, para não os espalharmos sobre a face da terra. Está em Gênesis 11, de 1 a 6. E Deus, vendo a sua desobediência, desceu e confundiu as suas línguas e os espalhou sobre a face da terra. E aí se formaram reinos, nações, tribos e línguas. Até então, o povo falava uma só língua. Por causa da desobediência de Nirode, agora Deus confundiu a língua deles. Aquela grande torre que eles estavam construindo para se salvar de um possível dilúvio, porque Deus não ia mais destruir a terra com dilúvio, pois ele disse que seria com fogo. Ainda colocou diante de Noé como prova do concerto que Deus havia feito com Noé, que não destruiria mais a terra com água, mas com fogo. Portanto, Deus colocou um arco-íris, que todas as vezes que o homem visse o arco-íris, viesse em memória que Deus havia falado com Noé, que não destruiria mais a terra com água, e sim com fogo. Portanto, amados ouvintes, assim está lá em Gênesis 11, de 1 a 6. E Deus, vendo a desobediência, desceu e confundiu as suas línguas, espalhou sobre a face da terra, e assim transformou reinos, nações, tribos e línguas. Gênesis 11, 7 e 8. Então nós vemos até aqui o tratado de Deus era com todos os homens, com todos. Mas agora Deus resolveu fazer um concerto com um só homem, e com a sua semente, que viria após ele, prometendo lhe dar a herança a uma terra que os seus pés iriam pisar. Portanto, agora Deus faz um concerto com o homem novamente, para que o homem pudesse herdar a terra prometida. Aquele paraíso que Deus fez lá no início, Deus sempre conservou esse paraíso, sempre conservou esse local sagrado para que os seus filhos viessem a viver eternamente. Gênesis 12, de 1 a 9. E Deus prometeu lhe dar de herança uma terra que os seus pés iriam pisar. Gênesis 12, de 1 a 9, como foi dito. E Deus ainda disse a Abraão que da sua semente passaria... Abraão que sua semente passaria 400 anos no Egito, mas depois ele viria e passava a possuir a terra. E vemos que Deus levantou a Moisés, da qual tirou o povo do Egito para levar a terra prometida, terra que emana leite e mel. E no Monte Sinai estabeleceu a lei, Êxodo 19, de 1 a 7. Então a lei foi um concerto unicamente com Israel, referente à terra que eles iriam habitar. Deuteronômio 1, 26 a 32. Observamos que agora Deus fez um concerto exclusivamente com o povo de Israel. Portanto, prezados ouvintes, até aqui Deus nos deu o conhecimento da sua palavra, para tomar conhecimento de tudo que Deus tratou com o homem
durante a lei que Deus estabeleceu por Moisés. E aqui nós vemos exatamente em E19, de 1 a 7, que Deus, ele estabeleceu um concerto agora para que o homem pudesse herdar uma terra prometida, que era a terra de Canaã. E se eles não cumprissem o mandamento, seria lançado fora da terra, seria feridos com muitas pragas. Deuteronômio 28, 15, 68. Portanto, amados ouvintes, observamos que Deus sempre tomou providência para salvar o homem. Deus sempre amou a criatura, estabelecendo ali medidas para que ele pudesse obedecer ao seu Criador. E assim Deus, usando de misericórdia, falou com o povo de Israel. Deuteronômio 28, 15 a 68. E vemos que eles não guardaram o concerto. Todas as pragas vieram sobre eles. 2 Reis 25, de 1 a 22. E assim foi, prezados ouvintes. Agora vamos observar as leis que consistiam em ordenança e as leis naturais. Então Deus estabeleceu agora um limite mais radical para que o homem pudesse obedecer ao seu Criador, porque a palavra somente não era suficiente. Pois através de Moisés, Deus agora manda Moisés escrever as leis, estabeleceu as leis que consistia, as leis naturais e as leis que consistia em ordenança, que muitos guardadores de dias, mês e ano dizem que estão observando. E assim podemos muito bem observar esses mandamentos que Deus estabeleceu na lei para o povo de Israel. Lei natural: não matar, não roubar, não caluniar, não mentir, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, obedecer ao marido e não desobedecer à doutrina. Nós observamos que a lei natural, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E está escrito que o homem, ele deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Portanto, a mulher, por ela ter descendido do homem e o homem ter sido o primeiro homem a ser criado por Deus, aí Deus estabelece numa lei natural da sua criação. Deus, o supremo Deus, Deus cabeça de Cristo, Cristo superior cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Isso são leis naturais que Deus criou para que todo homem, observando a palavra de Deus, com temor a Deus, com respeito a Deus, em obediência ao seu Criador, pudesse guardar na sua vida, no seu coração e transmitir esse ensino para a sua família. Leis naturais são estas. Agora nós observamos, prezados ouvintes, que está escrito: os homens antes da lei escrita já sabiam que essas coisas eram pecados. Gênesis 4, 8 a 24 e Gênesis 20, de 1 a 7. E Paulo, o apóstolo Paulo, o servo de Deus que foi chamado após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ele disse, Paulo falava do gentio que não tinha lei, mas naturalmente faz as coisas que são lei. Romanos 2, 14 a 15. Então aqueles homens que não tinham esperança de vida eterna, que não fazia parte da descendência de Israel, que eram chamados de gentio, naturalmente já guardavam as leis naturais em seus corações. Naturalmente já sabiam o que era certo e o que era errado. E por isso elas são chamadas de leis naturais. Lei que consistia em ordenança. Construção de tabernáculo, templo, Êxodo 25, de 1 a 9. 3 festas anuais, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, Êxodo 23, 14 a 19. Dízimos, número 18, 21 a 23. Deuteronômio 14, 22 a 29. E Deuteronômio 26, 12. Malaquias 3, 6 a 12. Jubileu, Levítico 25, de 8 a 20. Abstinência de alimentos considerados imundos, Levítico 11, 4. E o sábado, ou os sábados. Todos esses mandamentos eram sombra dos bens futuros. Sombra, eram figuras da realidade que viria quando o nosso Salvador Jesus Cristo se manifestasse, assim como se manifestou. Portanto, prezados ouvintes, aqui nós observamos o concerto que Deus fez com o homem na lei.
as regras que Deus estabeleceu para que o homem obedecesse o seu Criador. E fala das duas leis, as leis dos mandamentos que consistiam em ordenança e as leis naturais na vida do homem, para que o homem assim fazendo, obedecendo, será bem agraciado pelo seu Criador, para que ele pudesse respeitar os seus limites e adorar o seu Deus em espírito e em verdade, sem nenhuma restrição. E assim foi, meus amigos, assim foi, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Prezados ouvintes que estão ao alcance dessas vozes, o seu tempo está sendo preciosíssimo para o nosso Deus, porque Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pois Deus é espírito. Enquanto muitos justificam que a sua fé é baseada em algo que se vê, muitos justificam que a sua fé é baseada em mandamentos das leis que consistem em ordenança, das quais Deus estabeleceu para o povo de Israel, e muitas das vezes ainda não sabe diferir, ainda não conhece lei e graça, faz uma grande confusão com os dois períodos, enquanto Deus tinha um concerto unicamente com a família, com a descendência de Abraão, que constituiu a nação de Israel. E ao tempo de Deus, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar o homem pela graça, dádiva imerecida, porque o amor de Deus é sem acepção de pessoas. E assim, prezados ouvintes, nós agora vamos conhecer um pouco de outra lei que consistia em ordenanças, como nós já lemos. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a respeito do dia 7º da semana, onde muitos guardam, dizendo que só esse dia é santo, só esse dia é sagrado, como se os demais dias não fizessem parte da sua vida, como os demais dias não fizessem parte da sua vida cotidiana. É muito triste quando nós deparamos com alguém que justifica a sua salvação por obediência ao mandamento das leis que consistem em ordenança e que guarda um só dia da semana, só 4 dias por mês, enquanto o mês tem 31 dias. É triste quando nós sabemos que tem muitas pessoas que preferem justificar sua fé por guardar um dia da semana. Mas Deus tem de misericórdia, Deus pode abrir a sua mente, Deus pode te dar sabedoria para entender os dois períodos da vida do homem, que foi um período da lei e o período da graça, onde Deus estabeleceu a lei justamente por causa do homem. E assim nós vamos observar. Nós vemos que Deus criou as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele repousou. Gênesis 2:3. Os guardadores de dias, baseado neste verso, ensinam os gentios que não são judeus a guardarem no 7º dia. E nós vemos que antes da lei, Deus fez concerto com alguns homens como Noé, Abraão, Isaac e Jacó. E não houve ordenança para eles guardarem o 7º dia, porque eles viveram por fé. Vemos então que a ordenança de guardar o 7º dia foi dada unicamente a Israel, ao povo de Israel, a descendência de Abraão, o povo da promessa. Para isso Deus estabeleceu a guarda do 7º dia, levando em conta que aquele 7º dia era figura do descanso eterno. Ele era descanso de um dia, mas ele afigurava um descanso eterno, que é Jesus Cristo. E por isso nós tomamos o conhecimento dessas verdades e estamos aqui com essa grande responsabilidade de transmitir aos amados ouvintes, para que eles possam tomar conhecimento que a lei dos mandamentos que consistia em ordenança se cumpriu durante a vida do povo de Israel e cumprindo nos últimos dias na vida de Jesus Cristo. Êxodo 20, de 9 a 11. O sábado é lei, que consistia em ordenança. Êxodo 16, 23, 31, 13. Sábado quer dizer repouso. Êxodo 35, 20. Os israelitas que trabalhavam no sábado o profanavam e era apedrejado. Número 15, 32 a 36. Havia também um ano sabático. Havia também sábado que caía sem ser dia 7º, mas em outros dias da semana.
e era guardados da mesma forma que era o sétimo dia. Levítico 25, 26 a 44. Portanto, prezados ouvintes, o que quer dizer com lei e graça? O que diferencia uma coisa da outra é que Deus, durante a lei, estabeleceu os mandamentos que consistiam em ordenança para a nação de Israel. E graça, Deus nos deu a salvação através de Jesus Cristo, onde não há mais ordenanças de mandamentos que consistia por lei, que quem não obedecesse seria punido. Hoje nós estamos vivendo no período da graça. O sábado, que era sinal dentre Deus e os israelitas, Ezequiel 20, 12. A figura real de Cristo, como diz Isaías 7, 14. O Senhor vos dará um sinal, uma virgem dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o anjo do Senhor, quando foi avisar os pastores que Jesus tinha nascido, disse: e isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E Simão, o verdadeiro, e Simão disse que ele seria um sinal contraditório. Lucas 2, 12. Lucas 2, 34. Sem dúvida alguma, o sábado e Cristo, é Cristo o verdadeiro repouso. Aquele dia literal era a figura do repouso eterno, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Mateus 11, 19. Como já disse que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou e repousou ao sétimo dia, e não fez mais nenhuma obra, pois repousou eternamente. As Escrituras mostram que Jesus é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, 13. Conclusão: Deus começou sua obra em Cristo quando disse: haja luz. Como está escrito: eu sou a luz do mundo. João 12, 46. E terminou em Cristo descansando, pois ele é o descanso das almas. Mateus 11, 29. Somos um povo que não pregamos religião, não pregamos denominações, anunciamos as boas novas. Anunciamos Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque foi Ele que morreu por mim, foi Ele que morreu por você, foi Ele que derramou seu sangue lá na cruz para a purificação dos nossos pecados. Pois Deus olhou de cima e embaixo e não viu um justo sequer, mas Ele usou de misericórdia para com seu povo. Ele usou da sua infinita bondade para comigo, para com você, mas requer que nós obedeçamos a sua palavra, requer que nós conheçamos a verdade, e essa verdade nos liberta, porque a nossa verdadeira religião é Deus. Uma vez que o homem estava desligado da presença de Deus, separado da comunhão de Israel, cometendo pecado, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, de 11 a 14. Mas agora em Cristo Jesus nós chegamos perto. Agora em Cristo Jesus nós religamos com o nosso Deus Criador, porque Ele quer que seu povo esteja em perfeita comunhão com Ele, assim como era o primeiro homem Adão. Adão tinha uma perfeita comunhão com seu Criador, mas após a sua desobediência, Deus destituiu da sua glória, e Deus deixou que ele andasse segundo as suas próprias consciências, conhecendo o bem e o mal. Até então não existia o mal, e por causa do pecado de Adão, o pecado de Adão passou a todos nós, e nós vemos a situação em que o homem está. Por isso nós não pregamos religião, nós anunciamos a Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque ninguém vai se salvar se não reconhecer que Ele é uma obra redentora, a qual nos religa novamente com o Pai, pois está escrito que Ele é o mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, e sem essa mediação ninguém vai religar a Deus. Por isso que a nossa religião é Deus, Deus Pai, Criador de todas as coisas, aquele que Ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Portanto, prezados ouvintes, obrigado desde já pela atenção dispensada, e que o nosso Deus e Pai de misericórdia possa abundar cada vez mais em vossas vidas, transmitindo paz, conhecimento e nos se libertando de tudo que se liga aqui na terra, porque nós precisamos religar o nosso Deus e Pai eterno. Maravilhoso e eterno Deus, Pai santo e justo,
Obrigado, Senhor. Obrigado por ter demonstrado o quanto Tu nos ama, o quanto Tu tem usado de misericórdia para com Teu povo, o quanto Tu tens sido, ó Pai bondoso, presente na vida do homem, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício vivo e santo que Teu Filho fez por nós. Trabalha na vida dos ouvintes, trabalha na vida daqueles que estão famintos, Senhor. Acampa os Teus anjos ao redor daqueles que O temem, Senhor. E nos dá liberdade, Senhor, para transmitir a Tua palavra, para levar esta mensagem, Senhor, para dar continuidade no ID, Senhor. Não somos apóstolos e nem queremos alimentar a vaidade de ser apóstolo. Não somos nada na Tua presença, mas somos servos, Senhor. E por isso estamos aqui, ó Pai. É com a Tua permissão. Protege e guarda, Senhor, todos os moradores dessa cidade, de todos os bairros, de todos os lugares, Senhor. Senhor, guarda também, Senhor, a direção desta emissora, para que Tu possa, Senhor, estar na presença de cada um e dar sabedoria, dar tempo ao tempo, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós entregamos cada um nas Tuas mãos e que Teu Santo Espírito possa habitar na vida de cada um. E nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 41 minutos. Queremos, neste momento, só agradecer ao nosso Deus e em nome do Teu Filho amado Jesus, por esta mensagem, ao qual nós aprendemos no ensinamento. E nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia e confirmando que Jesus veio para todos. Que o Senhor realmente não pregou nenhuma placa, que o Senhor realmente fez só um propósito, que nós obedecêssemos aos seus mandamentos, que prestássemos atenção naquilo que Ele estava ensinando. Respeitamos todas as denominações, mas queremos crer que todas as denominações só têm um alvo: Jesus Cristo. E Jesus, Ele veio tanto para o A, para o B, para o C, para o D. Ele veio para todos, aquele que o aceita como seu único Salvador. Não vai ser a placa que vai levar para o céu, pois não vai ser a doutrina do homem que vai levar para o céu, mas vai ser o arrependimento, vai ser o compromisso de estar nessa terra fielmente seguindo o Senhor. Creio eu e tenho certeza do que está escrito na Bíblia, de que tudo que está escrito não só há de cumprir, mas também é a confirmação de que, se nós observarmos aqueles ensinamentos verdadeiramente como ali foram colocados, não só teremos um mundo melhor, nós só não teremos, também vamos ter muita paz entre as religiões, vamos ter muita paz entre os irmãos,
vamos ter muita comunhão com as igrejas, a todas as congregações neste planeta. Ela, no final do arrebatamento, se tiver ligado com o céu, vai se tornar uma só, porque a palavra do Senhor confirma que a sua volta é para buscar a sua igreja. Não vai buscar a placa, não vai buscar a doutrina, não vai buscar isso, não vai buscar aquilo, mas vai buscar aqueles que realmente estão voltados para o ensinamento que o Senhor Jesus nos deu. São 18 horas e 44 minutos. Eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes lá em Serra Sede, próximo da Rede Farms, ok? Em nome de Jesus, queremos, se Ele permitir, exatamente, nós podemos estar sobre a planta dos pés no dia seguinte. Queremos estar aí, próximo aí, da descida de São Marcos. Estaremos verificando aí um pequeno problema, que a nossa intenção é de que todos possam ouvir a palavra de Deus, que todos possam sentir a presença de Deus, mas desde que não atrapalhe, não incomode a ninguém. São 18 horas e 44 minutos, pedindo permissão a Jesus para nós estarmos nesta quinta-feira, exatamente, com mais um programa Falando de Jesus. Popular. A alegria que contagia.